Olá pessoal, vamos começar com outra aula aqui sobre equilíbrio químico. Na verdade a gente vai falar de eletroquímica, mas a gente vai tratar da eletroquímica do equilíbrio. Então deixa de ser uma aula de equilíbrio químico que vai juntar os conceitos de termodinâmica, os conceitos que a gente discutiu em equilíbrio, os conceitos de Debye-Hickel e não idealidade, numa aula só. Um pouco por final dessa aula, eu vou dar alguns comentários, vou fazer alguns comentários que saem um pouco da eletroquímica do equilíbrio, que são os processos de transporte de massa, os processos de polarização, que entram um pouco na questão cinética, mas eu vou comentar justamente porque o assunto que a gente está tratando permite fazer esses comentários, mas eu não vou me alongar muito nisso. São só uns comentários pontuais. E aqueles que forem estudar a parte de eletroquímica propriamente dita, no curso de fisicoquímica e de eletroquímica, vão se aprofundar bastante na cinética eletroquímica. Tá? Esse curso, essa aula, na verdade, é ótima para finalizar esse curso de equilíbrio químico e de termodinâmica, na verdade, porque ela permite, como eu disse, resumir bem todos os assuntos e correlacionar tudo que a gente viu. Na próxima aula, o assunto que a gente vai começar já é cinética química. Então, nas próximas aulas, esse conteúdo que a gente vai desenvolvendo vai ficar um pouco de lado. E quando eu avançar no conteúdo de cinética química, em algum momento a gente vai juntar a cinética e a termodinâmica, próximo da teoria do estado de transição, mas isso a gente discute na aula apropriada. Mas a gente vai juntar esses dois assuntos para ter junto a visão termodinâmica e cinética quando isso for relevante. Tá? Mas isso são tarefas para outras aulas. Na aula de hoje o que eu quero fazer é aplicar os conhecimentos que a gente tem de equilíbrio químico e de termodinâmica no sistema eletroquímico. Fazendo isso, eu explico de onde surgiram aqueles potenciais padrão de redução que a gente usa já na eletroquímica faz bastante tempo, como a gente calcula o coeficiente de atividade e alguns outros pontos sobre a origem do eletrodo padrão de hidrogênio e algumas outras explicações sobre eletroquímica que eu consigo justificar com a termodinâmica. Tá? Vamos fazer justamente isso nessa aula de hoje. Bom, só para a gente falar a mesma língua aqui, quando eu estou falando de um processo eletroquímico, estou pensando numa célula eletroquímica, estou pensando em reações que acontecem com transferência de elétrons. O exemplo que deve parecer na mente de vocês é uma pilha, possivelmente essa pilha aqui que a gente trata bastante, que é a pilha de zinco e cobre. Então eu tenho zinco numa solução de zinco 2+, cobre numa solução de cobre 2+. O que vai acontecer nessa pilha se você ligar esses dois eletrodos aqui, fechando o circuito, é que você vai ter a redução de cobre 2+, que está na solução, para cobre 0, que vai revestir esse eletrodo, vai depositar nesse eletrodo. E desse lado você vai ter o efeito contrário, você vai ter zinco 0 do eletrodo formando zinco 2+ em solução. Os elétrons que sobram aqui no zinco, eles vão dar a volta aqui por esse circuito externo, então a corrente vai se estabelecer lá no sentido oposto, porque a corrente é por portador de carga positiva, por definição. Os elétrons então vão chegar aqui na superfície desse eletrodo e vão reduzir cobre 2+ para cobre 0. Para fechar o circuito a gente precisa dessa ponte salina que a gente chama, porque eu tenho que compensar o acúmulo de carga positiva que eu vou ter nessa solução e me livrar da carga negativa que vai estar presente nessa solução aqui. Então, estabelece um fluxo de íons que compensa essa diferença de carga e essa ponte salina faz o transporte desses portadores de carga aqui. Aí depende se o portador de carga positivo vai para um lado ou negativo vai para o outro. Tá? Bom, se você colocar um multímetro aqui, uma lâmpada, qualquer coisa, você vai ver que tem corrente passando. Quando eu falo de célula eletroquímica, pode ser a pilha, mas pode ser a eletrólise. Eu posso inverter essa reação, se em vez de colocar um multímetro, eu colocar aqui uma fonte para fornecer a diferença de potencial e eu posso inverter isso. Então,
Se eu tenho uma célula eletrolítica ou se eu tenho uma célula galvânica, uma pilha, tudo depende se eu tenho uma reação química que gera corrente elétrica ou se eu tenho uma corrente elétrica que está gerando uma reação química. Obviamente, quando a gente já pensa no conceito de equilíbrio que a gente viu, o que eu preciso olhar para esses processos é qual que é o ΔG na minha reação. Né? Se esse ΔG for maior que zero, eu sei que o processo não é espontâneo. Se esse ΔG for menor que zero, eu sei que esse processo é espontâneo. Se eu tenho um processo, uma reação que o ΔG é maior que zero, o que eu posso fazer é gastar algum trabalho aqui, esse é um trabalho elétrico, para conseguir vencer essa não espontaneidade e para fazer o processo se tornar espontâneo. Tá? O que a gente vai fazer na aula de hoje é exatamente isso, ver quando que o sistema de fato é espontâneo, quanto de trabalho elétrico eu teria que jogar para ele se tornar espontâneo, caso eu esteja numa reação eletrolítica, tá? numa célula eletrolítica, usando corrente elétrica para forçar a reação química, ou numa pilha, usando a reação química para obter a corrente elétrica. Esse exemplo clássico, então, a gente pode escrever em semi-reações de redução, tá? E cada semi-reação de redução vai ser acompanhado por um potencial de redução que a gente vai chamar de zero, que vai acompanhar cada uma dessas reações, certo? Esse zero, ele vai dar uma ideia de quão favorável é essa reação. Então, a gente já entende que existe uma correlação entre esses valores de zero e um certo G. Perdão, isso aqui é o G1 e esse aqui é o G2. E um certo G, por quê? Porque se eu falo para você que esse potencial me dá uma ideia de quão espontânea é essa reação, de certa forma, dentro desse potencial tem que ter uma informação de ΔG. De qualquer forma, aquela pilha, uma das formas de representar a reação que a gente mostrou é o cobre 2+, gerando cobre 0, o zinco 0 gerando zinco 2+, ou da forma como a eletroquímica costuma representar isso naquela pilha, você tem o zinco, isso aqui representa a interface do eletrodo, porque a reação ocorre na verdade na interface do eletrodo. A ponte salina que está aqui, a interface do eletrodo de cobre. O eletrodo de zinco está em contato com uma solução de zinco, sulfato no caso, cobre em contato com uma solução de sulfato de cobre. Todas essas formas que estão escritas aqui são formas de representar a mesma reação. Cobre 2+, mais zinco, dando cobre 0 mais zinco 2+. Tá? Qual reação de fato vai acontecer se eu apresentar ela escrita dessa forma aqui? Tirando se você convenciona a ordem de escrever isso, mas qual reação vai acontecer se é zinco 0 formando zinco 2+, ou se é cobre 0 formando cobre 2+, esquecendo uma certa convenção que a gente pode escrever, é impossível saber. Eu precisaria ter o ΔG dessa reação para saber. Então, o que eu posso fazer? Posso escrever o ΔG para essa reação no sentido que está escrito aqui, ou o ΔG para a reação no sentido contrário. Tá? Então, eu vou falar que eu tenho um ΔG de reação 0, tá? Que é o que eu estou chamando desse ΔG que está aqui embaixo. E a volta, obviamente, é o menos isso. Então, se nesse sentido ele for desfavorável, no sentido oposto, ele é favorável. Bom, como que eu posso obter esse ΔG, então? Como é que eu posso saber, achar o valor do ΔG dessa reação? Qualquer reação química, na verdade, pode ser representada por essas semi-reações de redução. Qualquer reação química, não só uma reação de fato que você faz uma pilha, não só uma reação que é puramente de transferência de elétron. Então, veja nesse exemplo aqui. Eu estou comentando isso agora porque isso mostra para vocês que o que a gente está fazendo é universal para qualquer reação, desde que você consiga representá-la como semi-reações de redução. Tá? Então, se eu pegar o AgCl, a gente sabe que no AgCl eu já tenho o Ag+, e o Cl-. Então, nessa reação, eu vou quebrar esse cristal e eu vou gerar Ag+ livre mais Cl- livre em água. Não tem reação de transferência de elétron. A transferência de elétron já aconteceu quando foi um sal de AgCl sólido. Mas eu posso representar isso com duas semi-reações. Por exemplo, tem o AgCl vai ganhar um elétron, esse elétron vai reduzir a prata, e essa prata vai virar prata 0, e o cloreto vai ficar livre em solução. Tá? Eu tenho uma outra reação de semi-reação, que é essencialmente a mesma, mas na ausência do cloreto que eu tenho aqui formando sólido. Então eu tenho prata mais reagindo com elétron
formando prata zero. Certo? Se eu inverto essa segunda reação e somo com essa primeira reação, se eu inverter isso aqui, eu vou escrever aqui do lado de novo. AgCl sólido mais elétron G0 mais Cl menos aquoso. Inverti a segunda reação, então aqui eu tenho Ag0 mais elétron. E se eu somar essas duas reações, cancela elétron com esse elétron, cancela esse G mais nada, não cancela G mais, perdão, cancela G0 com a G0. Deixa eu apagar ali, senão vai ficar mais confuso. Já tá. E aí o que eu sobro aqui é justamente com a reação que eu queria. AgCl sólido dando Ag mais Cl menos aquoso. Ou seja, uma das formas de eu medir o ΔG dessa reação, e lembra que se eu medir o ΔG dessa reação, eu medi ΔG0 dessa reação, tanto que eu escrevi a mesma coisa, perdão. Se eu medir o ΔG0 dessa reação, eu consigo medir a constante de equilíbrio dessa reação, que a gente chama de constante de solubilidade. Então, se eu conseguir descrever isso como reações eletroquímicas e eu consigo achar os valores dessas reações parciais, né, dessas semi-reações que estão aqui, qualquer outro conjunto de reação eu consigo medir por essas reações parciais. E qual que é o interesse de medir por essas reações parciais? É muito difícil medir ΔG experimentalmente. Fazer um experimento que te permita sair com medida de energia livre é complicado. Na verdade, qualquer energia é muito complicado de medir. Mas, nesses processos de transferência de elétron, como você tem uma parte onde o elétron passa por fora do sistema reacional e passa por um circuito, esse circuito, a gente tem muito conhecimento técnico de conseguir medir a quantidade de elétrons que passa por ali. Medir potencial. E esses potenciais podem ser usados para calcular justamente ΔG de reações. Então, eu não consigo calcular de forma fácil a constante para esse equilíbrio que está aqui. É difícil medir Ag mais e Cl menos em solução porque a concentração dele é muito baixa. O que eu posso fazer? Medir os potenciais elétricos, como se fosse uma pilha, montar uma pilha, colocar eletrodo, colocar um multímetro, medir com esse multímetro o valor de potencial, transportar esse valor de potencial para um valor de ΔG e com esse ΔG achar a constante de equilíbrio. E isso serve para qualquer sistema se você achar, né, semi-reações adequadas. A princípio, qualquer reação você pode fazer isso. Tá? Então, só para comentar uma outra coisa aqui, esse tipo de notação pode ser simplificado nessa notação que está aqui embaixo. Então, você tem a espécie oxidada e a espécie reduzida. A espécie oxidada e a espécie reduzida, tá? Nesse tipo de notação. Aqui o ponto onde a eletroquímica começa a ficar complicada. São tantos notações e formas simplificadas de representar o sistema que a gente acaba se confundindo, tá? Mas nada mais é do que uma simplificação dessas equações, dessas semi-reações que estão aqui. Que eu recomendo que você escreva a reação para trabalhar com as reações, tá? É mais fácil até você acostumar com a notação. Bom, se eu tenho então um processo que eu quero saber se é espontâneo ou não, o que eu preciso é achar as semi-reações. Então eu vou pegar a semi-reação da forma que a gente anotou, né? Então CuSO4, CO2+, pegar zinco, também sulfato, zinco 2+, e vou achar informações experimentais, né? Ligar aqui o multímetro e tentar medir alguma informação desses potenciais. Essa que é a nossa ideia. Com isso, eu vou tentar achar os processos espontâneos. Tá? O que a gente está fazendo do ponto de vista do equilíbrio? Eu tenho uma reação, 100% de reagentes, nesse caso, nesse exemplo, a entalpia não é favorável, também tem penalidade entrópica aqui, tá? Entrópica também acontece aqui, porque eu tenho 100%. Ele tende aí, nesse caso, para os produtos. Isso aqui seria favorável. O ΔG dessa reação seria esse delta que tem aqui,
energia liberaria, mas a reação não vai até o final. Tá? Essa reação ela vai, na verdade, até o ponto de mínimo, que é o favorável. E isso é a energia que ela tem que liberar do ponto onde ela começa. Vamos supor que você montou a pilha, você coloca isso aqui 100% de reagentes, tá? Até ela chegar no ponto de equilíbrio. Então isso aqui é toda a energia que ela vai perder e vai fornecer para você. O que a gente está falando é que numa pilha, a energia útil que vai sair dessa pilha, para você ligar a bateria do celular, para você usar essa energia, é justamente dado por essa diminuição do ΔG que tem aqui. Tá? Então, se a gente lembrar do que a gente viu no equilíbrio, a gente pega a expressão geral para a variação do G, né? A derivada total do G. Lembrando que o termo em dP, o termo em dt que existiam aqui foram todos para zero, né? Então sobrou só o termo do potencial químico. Expande isso, substitui pela expressão que a gente tem de potencial químico, lembrando que a gente tem que usar o potencial químico aqui, considerando a não idealidade, tá? O que a gente tem aqui, o ΔG que eu tenho, que é justamente esse ΔG que eu vou conseguir usar aqui, né, de útil na reação, vai ser o ΔG0 mais a RTLN de como essa reação está, é o coeficiente de reação, que nada mais é do que o coeficiente de equilíbrio calculado fora do equilíbrio. Tá? Então, nesse ponto aqui, eu tenho um valor de Q. Esse Q é diferente da minha constante de equilíbrio. Essa diferença é que vai fazer com que o meu sistema tenha mais energia, e se isso for favorável, essa energia que eu vou conseguir extrair. Por que eu vou conseguir extrair? O meu ΔG é justamente a função que me dá o trabalho máximo adicional, não PV, se você quiser pensar assim, certo? Esse trabalho máximo adicional é o trabalho que você pode usar de forma útil. Tá? Lembrando nesse caso que a gente está usando coeficiente de atividade, não é coeficiente de atividade não, valores de atividade aqui, porque justamente trata-se de uma solução eletroquímica, você tem muitos íons em solução, eu tenho que corrigir pelo coeficiente de atividade média que a gente calculou na aula passada com o Debarrique. Tá? Não muda nada do que a gente descreveu para um equilíbrio qualquer que não era de um sistema eletroquímico. A única mudança é que eu preciso de fato considerar a não idealidade. Não posso me safar de considerar a não idealidade. Tá? Quanta energia você vai conseguir tirar, quanto trabalho você vai conseguir gerar com essa pilha, se for uma pilha, ou se você está numa condição de equilíbrio, você quer reverter essa reação e subir até uma certa condição de reagente, ou por outro lado, quanto trabalho você vai ter que jogar nisso, vai ser dado justamente pelo ΔG, porque a gente já viu que o ΔG é justamente o trabalho máximo que você consegue tirar do sistema, ou no caso que você quer reverter essa condição do sistema, ele é o valor de trabalho que você tem que colocar no sistema para inverter a não idealidade. Tá? Bom, se a gente avaliar isso então, esse ΔG que vai evoluir do sistema se eu comecei com alta energia, compro uma pilha nova que está lá parada no mercado, leva ela para casa, mede quanto potencial ela te dá. Essa é uma medida do ΔG. Esse potencial elétrico máximo vai ser dado pelo ΔG da reação que ocorre dentro daquela pilha. Tá? Então, se eu quero saber se o processo é espontâneo ou não, tem que calcular justamente com a expressão do coeficiente de atividade, com o coeficiente de reação, perdão, quão longe eu estou desse ponto aqui. Se eu estiver nesse ponto, então, eu sei que eu vou descer por equilíbrio. Se eu estiver nesse ponto, eu sei que eu vou descer por equilíbrio. Quão longe eu estou, quanta energia eu preciso gastar para reverter, quanta energia eu posso tirar do sistema. Tá? Se a gente pensa numa modelagem termodinâmica um pouquinho mais detalhada, o que a gente está falando é o seguinte: no sistema de composição variada, que eu não estou variando a temperatura, não estou variando a pressão, a variação da energia livre total, derivado total, vai ser justamente o trabalho elétrico que eu tenho nesse meu sistema, mais a parte de trabalho de mudança de energia pela mudança de composição, a parte do potencial químico. Tá? Mas a variação do trabalho elétrico, eu posso dizer que é potencial que eu tenho no anodo, certo? Então, junto aos lados dessa célula eletroquímica, vezes quanta carga passa ali. Se eu tenho um potencial elétrico vezes quanta carga passa, isso me dá justamente qual que é o trabalho elétrico que eu tenho ali. Descontado do trabalho que eu tenho no outro eletrodo. Tá? A mesma quantidade de carga que passa por um eletrodo, passa pelo outro. Então o dQ aqui é o mesmo. Tá? Você tem o mesmo dQ.
mas potencial não necessariamente é o mesmo. Bom, formalmente a gente deveria fazer isso em duas partes, juntar no final, mas o que eu posso entender é que esse trabalho elétrico ele vai ser dado, a variação do trabalho elétrico, né, o incremento ou diminuição infinitesimal desse trabalho vai ser dado por quanta carga passa para um determinado potencial elétrico que eu tenho aplicado. Eu tenho evoluindo do sistema, depende se você aplica ou se ele está sendo gerado pelo sistema. Tá? Mas se eu tenho quanta carga passa para um determinado potencial, eu tenho justamente esse valor de trabalho elétrico. Obviamente, se eu integrar isso aqui, ou seja, a carga inteira que passou, é o seu trabalho total. Tá? Bom, no equilíbrio, a gente sabe que esse DG aqui tem que ser igual a zero. Esse é o critério de equilíbrio que a gente usa. Então, o que eu posso fazer é substituir desse lado a expressão que eu tenho para esse trabalho infinitesimal em função desse potencial elétrico, porque esse potencial elétrico é fácil de medir. Tá? Põe um multímetro, compra um multímetro, custa R$50 um multímetro, se for uma loja de material de construção. Bom, é mais que isso. Mas, e desse lado aqui vai trocar o sinal, que é o que sobra. Esse lado a gente já trabalhou bastante, mostrou que ele é dado pela estequiometria da reação e pela variação de potencial químico. Então, esse termo que está aqui é só para compensar os termos da estequiometria de uma reação. E o que isso me fala é a carga que evolui vai depender justamente de quanto a reação anda. Quanto mais a reação anda, mais cobre 2+, por exemplo, vira cobre 0. Então, mais elétrons tem que andar pelo sistema. Se mais elétrons tem que andar pelo sistema, maior a quantidade de Q que eu tenho envolvido. Tá? Então, quanto mais a reação for para frente, mais Q eu tenho envolvido. Certo? Se a gente lembrar que o potencial químico que a gente está usando é dado por essa expressão, que é o potencial químico ideal, só que eu estou usando a atividade aqui, e que o dQ, quanta carga evolui, é simplesmente a quantidade de extensão de reação ponderada pela estequiometria da reação. Então, se eu tenho NA do reagente A mais N elétrons ali gerando alguma coisa, eu tenho esse NA, N sobre NA me dá justamente a razão estequiométrica dessa reação, vezes a constante de Faraday que está aqui. Então, isso me dá quantos mols de elétrons estão andando pelo sistema, vezes a constante de Faraday. Esse menos vem justamente de trocar de lado esse somatório que está aqui em cima. Tá? Ou seja, eu tenho uma expressão para esse daqui que também é expressa na forma de extensão de reação. Posso justamente igualar isso e trocar naquela equação ali de cima. Se eu faço isso, o que eu chego, então, se eu faço isso, troco esse dq por essa expressão que a gente acabou de escrever, né? menos NF da variação da extensão de reação em A, eu consigo cancelar esse fator com esse fator que está aqui. Eu vou sobrar com o sinal negativo que está aqui na frente do E, então eu vou ficar com NF. Esse termo aqui, a gente sabe que esse termo direto já me dá a expressão de delta mi 0 menos RT, como tem o sinal de menos, mais RT ln da constante de equilíbrio que a gente tem, que eu estou representando como a atividade do produto sobre a atividade do reagente, certo? Que eu posso escrever de outra forma. Posso escrever da forma que está aqui embaixo. Eu posso falar que esse potencial, se eu dividir todo mundo por menos NF, o potencial que eu vou medir vai ser menos delta mi 0 sobre NF, menos RTN ln de K. Isso aqui é justamente a constante de equilíbrio, o equilíbrio que você estiver trabalhando. Tá? Se você perceber que essa expressão aqui é um valor de energia, né, pode ser quilojoule ou quilocaloria por mol, dividido por número de mols envolvidos e a constante de Faraday, que você está falando que esse termo aqui na verdade, é um potencial elétrico padrão. Então, na verdade, o seu potencial elétrico que você está medindo nada mais é do que o potencial elétrico padrão menos RT ln de K. Como isso aqui tem que cair na mesma unidade de potencial, a gente tem que dividir também por NF. Essa equação é o que a gente chama de equação de Nernst. Ela é exatamente não, mas ela é muito parecida com a outra equação que a gente já escreveu,
que o ΔG vai ser o ΔG 0 mais RT ln de K. E por que ela é muito parecida? Bom, porque se eu dividir tudo por menos NF, eu vou ter menos ΔG NF menos ΔG 0 sobre NF menos RT sobre NF ln de K. Esse termo aqui nada mais é do que uma medida do ΔG da reação, enquanto esse é uma medida do ΔG 0 da reação, certo? Ou seja, se eu tenho uma quantidade, eu tenho atividade, né, e o coeficiente de atividade, então se a quantidade dos meus produtos e reagentes para permitir eu calcular o K e eu sei qual que é o valor padrão que eu deveria ter, eu sei o quão longe eu estou dessa condição padrão. Tá? E isso me permite, então, tratar toda a parte que eu tinha em ΔG, na verdade, em vez de tratar em ΔG, tratar isso em potencial elétrico, tratar isso em potencial de redução, né, que a gente vai medir. Então, a equação de Nernst nada mais é do que um jeito de permitir que, em vez de você trabalhar com ΔG, que é uma grandeza difícil de medir, trabalhar com potencial elétrico, que é uma grandeza fácil de medir. Mais fácil que ΔG de qualquer forma. Tá? Então, várias medidas de ΔG de reação, ΔG de formação, ou ΔG de alguns processos, foram obtidas, na verdade, porque a eletroquímica foi utilizada para achar valores de ΔG de formação de reações de semi-redução. De semi-reações de redução, perdão. E com essas reações, a gente consegue, pela lei de Hess, somar e combinar para achar ΔG, ou potenciais, de processos mais complexos. Então, muito do que a gente tem de valor de ΔG para processos, eles são calculados com base em processos eletroquímicos. Tá? Não só isso, claro, mas grande parte vem daí. Se a gente olha de novo a figura, então, a gente tem mais um critério de equilíbrio. Né? A gente sabe que enquanto o ΔG estiver diminuindo, eu vou ter a reação acontecendo, ela vai ficar no mínimo de energia, porque a energia para subir para qualquer um dos lados vai ser maior, né? Vai ter que gastar energia para subir. E se o ΔG é 0, isso quer dizer que o potencial é 0. Se eu tenho um processo que é espontâneo, que o ΔG é menor que 0, porque isso aqui vai ser menos menos ΔG da reação sobre NF vai ser igual ao potencial. Por causa desse sinal de menos aqui, o critério de equilíbrio no potencial é o contrário. Então, se eu calculo o potencial de uma reação e esse potencial deu maior que 0, isso quer dizer que o ΔG é menor que 0. Logo, o processo é espontâneo. Na condição de equilíbrio que a gente usava, a gente falava que o ΔG tinha que ser igual a 0. Né? O DG igual a 0, tanto faz. Se eu estou trabalhando pelo lado eletroquímico e usando potencial para me falar isso, eu tenho que olhar quando esse potencial aqui vale 0. Então, se eu começar uma reação química nesse ponto que está aqui, e o sistema for evoluindo, descendo, e ele vai fazer isso até chegar num ponto de equilíbrio, eu vou ter um valor de potencial cada vez menor. Por quê? Porque lembrando da equação de Nernst que a gente viu, o E vai ser igual a E0 menos RT sobre NF ln de K. O K não muda, o K é um valor que está ali, certo? Perdão, isso está errado, né? Isso aqui é ln de Q. Se o K não muda, a gente tem um problema. Ln de Q. O K não muda e o K está aqui dentro, então o valor de K está aqui dentro. Esse valor não muda. Quando a gente vai andando com a reação para frente, eu vou variando esse valor de Q que está aqui. E eu vou ficando cada vez mais perto do valor de E0. Quando esse Q finalmente vale K, o E0 vai ser o mesmo valor que isso aqui. Então, nesse caso, eu vou ter E0, que vai ser menos RT NF ln de Q. Nesse caso, essas duas coisas se cancelam. E esse cara vale 0. Ou seja, cheguei no ponto de equilíbrio. Então, tudo que a gente viu para ΔG funciona para E. Exatamente a mesma coisa. Tá? Só tem que lembrar que é menos NF, então os sinais vão mudar.
Eu costumo fazer essa provocação e falar, né? Eletroquímica, eu falo isso para os eletroquímicos que eu conheço, que a eletroquímica nada mais é do que termodinâmica dividido por menos NF. A gente é mais que isso, mas esse é um jeito de vocês lembrarem que se você tiver qualquer sistema, qualquer problema em eletroquímica que você não está conseguindo entender, transforma isso em ΔG, que muitas vezes isso te dá a resposta. Tá? Se o E é o ΔG, dentro dele você tem entropia e tem entalpia. Então os fatores entrópicos e entálpicos estão ali dentro da mesma forma. Tá? Para dar um exemplo disso aí, vamos pegar aqui então uma pilha. Isso aqui que você tem desse lado é justamente uma solução de cobre 2+, que está indo para cobre 0, tá? Só para não escrever uma besteira aqui, deixa eu já colocar os 2 elétrons. Desse lado aqui, o que vai acontecer é que você tem o zinco 0, devia escolher outra cor, né? Zinco 0 formando o zinco 2+, mais 2 elétrons. Tá? Devia escolher outra cor, mas já escrevi com essa. Tá? Então o que acontece? Assim que ele colocou a ponte iônica aqui, ela na verdade, colocou a ponte iônica aqui para fechar o sistema, se estabeleceu uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial é de 1,06 volts. Tá? Isso aqui é no início. Repare enquanto essa reação vai acontecendo, que esse valor aqui vai mudar. Tá? Vai acontecer que ele vai diminuir. Daqui a pouco, quando acabar esse negócio, que eu vou chamar de final, você vê que ele está em 0,9 volts. Por que isso acontece? Porque lembra aí, o que está acontecendo nessa reação aqui? A gente começou aqui no início, ela está descendo a ladeira até chegar no ponto de mínimo, e o valor de potencial que eu tinha, que antes era dado por essa distância aqui em energia, esse equivalente ao potencial, vai valer 0 aqui embaixo. Então, até onde essa reação vai acontecer? Essa reação vai acontecer até ela chegar na condição de equilíbrio. Quando ela chegar na condição de equilíbrio, porque o sistema atingiu as concentrações, atividade, né, mais propriamente dito, que fazem com que a energia seja minimizada, essa reação vai parar. Cheguei no equilíbrio, eu não consigo mais tirar a energia útil desse sistema. Tá? Então repara que isso aqui vai cair, uma hora ela vai pegar esse eletrodo aqui de zinco e mostrar que a reação está acontecendo nele, que ele está um pouco desgastado, não dá para ver direito, e aí ela mexe um pouco na solução, porque tem uma questão de fenômeno de transporte também aqui, mas não vale a pena comentar. E aí isso aqui começa a cair um pouco mais, tá? Mas percebe que ele vai caindo. E isso vai rodar até você chegar no equilíbrio. Dá para ver também aqui que o azul começa a se espalhar pela ponte salina, mas isso aqui é só um problema de difusão, porque não está bem fechado essa parte da ponte salina aqui, tá? Não é um efeito que necessariamente você quer que aconteça, tá? Então, com isso rodando, daqui a pouco você vai vendo que o potencial cai. Tá? Acredita em mim, senão a gente vai ficar muito tempo olhando aqui, mas o potencial tá caindo. Tá? E ele vai cair realmente até 0,9. Se você deixar tempo suficiente, isso vai cair até 0. O que acontece com as pilhas que a gente tem nos nossos aparelhos, né? O que acontece no celular. Você vai deixar o celular tá, e ele vai até 0. Tá? Então esse vai ser nada mais do que um critério de equilíbrio que é fácil, né? Você espeta um multímetro no seu sistema, isso aqui te dá um valor de potencial elétrico. Com esse potencial elétrico você acha o ΔG, achou o ΔG, você acha o trabalho máximo, se é uma pilha, uma bateria de celular, você sabe quantas horas você pode ficar com o celular ligado. Tá? Essa é a beleza da eletroquímica nesse contexto de energia livre. Tá? Então o problema aí agora se torna outro. A grandeza mais importante que a gente viu para medir critério de equilíbrio é o ΔG padrão. E o ΔG padrão vai ser dado justamente pelo potencial padrão, pelo E0 padrão que está aqui, certo? Ou seja, eu preciso achar um lugar, eu preciso achar uma forma de calcular o meu potencial padrão. Né? E do mesmo jeito que para o ΔG tem uma escala de energia, não sei onde é o zero, né? A gente só tem isso para entropia por causa da terceira lei. O que eu vou fazer é que eu vou determinar de novo, e não é à toa que é de novo, que o hidrogênio vai ser o meu referencial. E a gente já determinou isso, né? Eu já tinha falado que o ΔG de formação da reação, de Debye-Hickel, por hidrogênio aquoso, que esse valor aqui era 0. Se você dividir isso por menos NF, dá 0 também. Né? E por que isso é importante? Porque o padrão, o eletrodo, né, utilizar H+ hidrogênio como um eletrodo, permite
que eu faça algumas aproximações e algumas considerações que nos ajudam no ponto de vista termodinâmico. Então, vai ficar claro quando eu fizer isto, tá? Mas imagina que eu estou medindo uma reação que tem espécie oxidada e espécie reduzida, tá? Então, eu tenho outra parte da reação aqui, que eu tenho cobre 2+ em solução, tem uma barra de cobre 0 espetada nessa solução, tá? Eu vou ligar isso, em vez de ligar, deixa eu tá aqui, em vez de ligar isso aqui no eletrodo de zinco, eu vou ligar aqui em cima nesse eletrodo de hidrogênio, tá? Então, se eu considerei que esse lado da minha reação aqui vale 0, o potencial que eu vou medir no multímetro vai ser direto o potencial da reação que eu quero. Então eu acabei de achar um jeito de medir só essa semi-reação aqui. Então eu vou ter um potencial para cobre 2+, mais elétron, 2 elétrons, dando cobre 0. Então potencial padrão de redução para isso aqui. Por quê? Porque eu não tenho potencial. Eu vou medir uma diferente de potencial. Mas se um lado da minha célula eletroquímica vale 0, e por definição eu fiz vale 0 quando a gente escolheu isso aqui na aula passada, né, para calcular a energia de solvatação naquele caso, mas se eu escolhi como 0, agora o potencial que eu vou direto no multímetro é o potencial dessa semi-reação. Né? E por que a gente escolhe esse potencial? Então, na verdade, o que eu estou fazendo, a reação que a gente faz em termos de reação de redução, é hidrogênio mais elétron, dois elétrons, dando H2, certo? Como a reação eletroquímica vai acontecer numa superfície, eu tenho um eletrodo de platina aqui, tá? Então isso aqui é um eletrodo de platina. Perdão. Deixa eu pegar o pointer aqui. Isso aqui é um eletrodo de platina e o hidrogênio vai se depositar, né? A reação vai acontecer na superfície desse eletrodo de platina, que é o que representa essa linha aqui. Então eu estou borbulhando hidrogênio nesse sistema, tá? E isso vai gerar esse hidrogênio positivo, fazer a oxidação desse lado, para fazer a redução do outro. Tá? Nessa solução aqui, eu vou ter H+, certo? Então, se eu faço isso, o E0 que eu estou medindo vai ser o E0 da direita menos o E0 da esquerda, certo? Direita menos a esquerda. Como o da esquerda vale 0, eu automaticamente estou medindo o E0 da direita, que é justamente do sistema que eu quero. Então, se eu quiser medir potencial de semi-reação de várias reações, eu quero medir do cobre, do zinco, um monte de coisa. O que eu faço? Eu monto esse eletrodo de um lado e do outro lado eu monto o eletrodo de padrão de hidrogênio, que é o que a gente chama esse eletrodo. Por que isso é interessante? Porque a gente vai poder usar uma pressão de hidrogênio aqui, que é uma pressão que, né, é equivalente, na verdade, a uma fugacidade de um bar. Então eu coloquei isso na adição termodinâmica de estar em um bar, certo? Se eu escrever, só para terminar essa história, então, se eu continuo fazendo esses experimentos, eu chamei isso aqui de 0, eu tenho a capacidade de medir todos esses contra esse eletrodo. Esse eletrodo é muito complicado, né? Mas o que eu posso fazer? Eu posso medir um eletrodo, por exemplo, de prata, cloreto de prata, então AgCl, esse que está aqui embaixo, né? Não precisa escrever. Prata, cloreto de prata, uso esse eletrodo que é mais fácil de montar e eu sei que ele está a 0,22 volts do eletrodo padrão de hidrogênio. Então, eu posso medir contra outro eletrodo uma vez que eu já defini um referencial. Tá? Esse referencial aqui foi determinado como 0. Na literatura, se você procurar, você vai achar uma medida absoluta disso e esse valor varia. Pode falar de valores próximos, por exemplo, se faz, dependendo da terminação, de 18 volts para isso aqui, tá? Mas tanto faz, a gente está fazendo medidas relativas. Como a energia que a gente está medindo é um delta de energia, se a gente errou isso não é 0, é 20 ou menos 20, não muda nada, tá? Em alguns campos de estudo isso é relevante, mas na maioria do que a gente vai fazer aqui isso não importa muito, tá? Perfeito. Então, se eu quiser então achar agora qual que é a constante de equilíbrio para esse equilíbrio que está aqui
que a gente começou a aula, tá? A GCl dando a G mais e Cl menos. Eu tenho uma semi-reação que é mais 0,22, certo? Eu tenho uma outra reação que a gente inverteu, que é mais 80. Se eu inverter isso aqui de lado, eu vou fazer 0,22 menos 80, que tem que dar esse menos 0,58 volts que está aqui, certo? O ln de K é menos ΔG sobre RT. Vou escrever isso aqui. O ln de K é menos ΔG 0 sobre RT. O ΔG por si é menos E sobre NF. Ou seja, zero, né? É zero. Então, com esse valor de zero que eu pego das semi-reações, eu consigo calcular o valor da constante de equilíbrio. Com a constante de equilíbrio, eu sei que esse aqui vai ser a atividade ao quadrado. Considerando que isso aqui é diluído, o coeficiente de atividade médio vai ser aproximado para 1, eu posso achar qual que é a solubilidade desse sistema. Então, sem nunca ter feito essa reação de AgCl dando Ag mais e Cl menos, sem nunca ter olhado para isso, se eu pego ou faço, né, a reação da redução de prata do AgCl, da redução de prata em solução, e meço o potencial disso contra o eletrodo de hidrogênio ou contra um eletrodo padrão qualquer e depois corrijo isso para o valor padrão do hidrogênio, eu consigo achar qual que é a constante de equilíbrio e nesse caso eu consigo achar qual que é a solubilidade quanto tem disso em solução. Perceba então que eu abro a porta aí para vários métodos de análise, por exemplo, eletroquímica. Se eu tenho condições, se eu controlo a temperatura, se eu controlo qualquer outra condição, meço qual que é o potencial que se estabeleceu, sendo que eu controlo um dos lados da minha semi-reação, reduzir, por exemplo, alguma espécie que estava em solução. Com o sinal de quanto eu reduzir, eu consigo determinar a quantidade de uma espécie que tem lá. Isso depende dos potenciais que eu apliquei e tudo mais. Então isso abre uma série de aplicações, a gente vai até citar algumas na aula de hoje, tá? Beleza. Então, se eu continuar um pouco com a obtenção desses potenciais padrão, né? Então, a lógica é essa que a gente comentou, mas se eu continuar com isso, eu vou escrever a lei de Nernst para esse sistema, tá? Que é o que está aqui. Então, E vai ser o E0 menos RT ln do K. Se eu estou querendo medir essa reação aqui contra o eletrodo padrão, então o eletrodo padrão é hidrogênio dando H+. Nesse caso aqui eu escrevi HCl, mas o ideal seria escrever H+ aquoso, mais Cl menos aquoso, mas a gente sabe que é o que o HCl faz, então dá no mesmo. Tá? O que eu preciso fazer então? Escrever a constante de equilíbrio disso aqui. E não por coincidência, né? Por isso que esse sistema foi pensado assim, eu vou ter atividade do produto, então vai ser atividade H+, atividade Cl- que eu estou aqui. O sólido não entra na constante de equilíbrio, então não vai entrar aqui. Eu não vou precisar da concentração, quantidade de sólido que eu tenho lá, porque na verdade ele está aqui dentro de zero, né? Lembra disso? Dividido por sólido não vai entrar, isso aqui entra. Então o que vai entrar? A fugacidade do hidrogênio, lembra que eu estou sempre dividindo por um padrão que é um bar aqui embaixo, elevado a meio, porque esse é o coeficiente estequiométrico. Se você está fazendo eletrodo, você controla a pressão de hidrogênio que você coloca ali. Se você colocar 20 bar, você vai ter um 20 elevado a meio que você tem que carregar. O que você vai fazer? Facilitar a sua vida, usar um bar aqui. Se você usou um bar aqui, essa equação se resume a essa equação de baixo. A única coisa que eu fiz foi lembrar que a atividade de uma espécie vai ser dada pela molaridade vezes o coeficiente de atividade médio que eu tenho aquelas espécies que estão ali. Tá? Então, coloquei aqui embaixo. Vou ter um B ao quadrado. B ao quadrado está aqui. Como ln, tá? Menos um ln mais outro ln, então é menos e menos. E, por algum motivo, alguém achou legal que o coeficiente de atividade não tinha que ficar com quadrado e veio o 2 para frente, mas aqui o 2 fica aqui dentro. Tá? Foi assim que foi feito e assim que fica, mas tanto faz. Se você quiser escrever esse 2 aqui na frente também, tirar esse 2 daqui por simetria, se você for uma pessoa com transtorno obsessivo compulsivo como eu, você vai fazer isso, tá? Então, se você usa esse eletrodo, percebe que ele simplifica muito nosso cálculo. Por quê? Porque eu gerei HCl, eu consigo saber quanto HCl eu gerei. Isso aqui é 1 para 1. Então eu tenho uma molaridade que é dada pelo quanto HCl eu gerei.
E eu sei, né? Eu montei o sistema, eu sei quanto a reação anda, então eu consigo calcular isso. Isso aqui é muito mais fácil. O que a gente vai fazer agora, então, tentar trabalhar com essa equação para tentar achar o valor de E0 e também tentar achar o valor desse coeficiente de atividade que tem aqui. Tá? São duas coisas que esse tratamento me dá. E essa forma como a gente calculou os coeficientes de atividade, ou como eles foram calculados na verdade, que eu mostrei na aula de Debye-Hickel. Tá? Vamos lá. Por Debye-Hickel, eu preciso disso para mostrar, né, para fazer as contas que eu vou fazer, a gente sabe que a coeficiente de atividade é proporcional à concentração que eu tenho no meio. Tá? Isso aqui vem de dentro do termo de força iônica. A força iônica vai ser elevada a meio, dentro da força iônica você tem aquela concentração, certo? Para fazer conta aqui ficar mais fácil, eu não ter que carregar essa proporcionalidade, eu estou falando que isso aqui é igual ou menos uma constante qualquer vezes esse b elevado a meio. Se eu tenho a expressão que a gente acabou de escrever no slide anterior, certo? E eu sei que isso aqui eu posso trocar por essa equação que está aqui em cima, eu troco isso nessa linha de baixo. Tá? A única coisa que eu fiz foi passar esse termo que está aqui para o lado de lá. Então eu tenho E mais RT ln de B quadrado, isso é igual a E0 mais essa coisa monstruosa que está aqui. Tudo isso aqui são constantes, certo? Se você não mudou a temperatura, é claro, né? Você tem a constante universal dos gases, a temperatura vai ser fixa e a constante de Faraday. Vou juntar isso numa constante C maior aqui, só para facilitar de numeração. Tá? Ou seja, essa equação aqui me mostra que se eu fizer várias molaridades diferentes naquele experimento, eu vou ter valores de E que são diferentes, mas o E0 vai ter que ser o mesmo, porque o E0 é o mesmo, o E0 não depende da condição que você mede. Tá? Se eu continuar trabalhando um pouco com isso, então é a mesma equação que estava ali dentro. Tá? E eu vou, na verdade, passar esse termo aqui para o outro lado, trocando sinal. Tá? Então o E0 vai ser igual a E mais esse termo que depende de B, menos esse termo aqui no final. E eu avaliar no limite de concentração tendendo a zero. Por quê? Cada valor de concentração vai me dar um potencial diferente. Se eu medir isso no limite de concentração tendendo a zero, o B indo para zero, esse termo aqui cai para zero, esse termo aqui cai para 1, na verdade, tá? Então não vai para zero. E o que eu acho é justamente esse valor que está aqui, que é magicamente 0,22. Se você voltar na tabela que eu mostrei de potencial para essa reação do AgCl gerando Ag+, AgCl gerando Ag0 mais Cl menos é justamente 0,22. Tá? É desses dados que vem esse valor de 0,22. Então, esse limite aqui, de tomar esse limite com B tendendo a zero, a gente acha justamente o valor do potencial é zero. E esse potencial é zero não vai depender das concentrações que você de fato fez no experimento. Por quê? Porque esse E0 aqui, na verdade, o E0 vai ser menos ΔG0 sobre NF. E esse ΔG0 aqui vai ser menos RT ln de K. E o K depende só da concentração do equilíbrio, não da concentração que você fez. Ele não depende desse B, depende da concentração do equilíbrio. Então, várias concentrações diferentes te dão um E diferente. Né? Mas se você desconta esse valor, né? Se você plota justamente E mais esse termo que está aqui, expandindo isso, né? Extrapolando isso para zero, você tem o valor de E0 que independe da concentração, que é o E0 para diluição infinita, tá? Que é o valor para diluição infinita. Então isso te dá o valor de E0. Se eu pego essa mesma equação aqui, e aqui eu vou trabalhar um pouquinho, tá? Eu voltei a falar que isso aqui é ln do coeficiente de atividade médio, porque aqui eu precisava te mostrar a dependência de B para poder fazer essa conta. Mas se você esquecer isso aqui um pouco, mesma equação, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar esse ln do coeficiente de atividade médio daqui. Tenho todo esse termo desse lado. Vou dividir tudo por 2RT sobre F. Fica esse termo aqui dividido por 2RT sobre F. 2RT sobre F aqui vai cancelar. Vou ficar com menos ln de B igual ln desse coeficiente de atividade média. Então se eu faço um gráfico agora e eu já obtive E0, então esse valor aqui eu já sei. Isso aqui é um valor, um número. Se eu faço um gráfico medindo o E que eu obtive para vários Bs diferentes e eu ploto o gráfico
com esse valor aqui, no próximo gráfico, tá aqui? Não. Mas se eu ploto um gráfico então de E menos E0 sobre 2R sobre F, eu tenho acesso direto ao valor do coeficiente de atividade. Então, o que eu preciso fazer é um gráfico onde eu consiga, com esses valores de E e esses valores de L de B, tirar, né, considerando a regressão linear, tirar justamente o coeficiente de atividade que eu tenho para esse sistema. Então, esse aqui é o jeito que a gente faz experimentalmente para tirar esse coeficiente de atividade. Tá? Então, no fundo, todos os experimentos que você precisa fazer, a princípio, fazer isso contra o eletrodo de hidrogênio. Uma vez que você tem um referencial para esse eletrodo de hidrogênio, você pode fazer isso contra qualquer outro eletrodo a princípio, mas a princípio você faz contra o eletrodo de hidrogênio. Mede o potencial que de fato está aparecendo ali no multímetro, só que você espeta o multímetro e mede. E faz isso para várias molalidades, para várias concentrações diferentes. Com isso você sai tanto com o valor de potencial padrão, quanto o valor do coeficiente de atividade médio. Bom, só uma outra lembrança aí. A gente está acostumado com a lei de Hess de somar valores de potencial. Se você aumenta a quantidade, né, duplica uma reação ou divide uma reação por 2, a gente faz isso também no ΔG. Mas toma cuidado quando vai fazer isso com o potencial químico, porque dentro desse potencial químico você já tem o menos NF. Então o N está carregado, já está dentro desse valor de potencial. Tá? Então, o que eu recomendo quando vocês vão fazer uma reação eletroquímica, que é uma reação um pouco mais complexa, você vai começar a somar muitas reações e multiplicar muitas reações. Tá? O que eu recomendo é fazer isso pelo ΔG. Passa isso para ΔG, não precisa calcular o valor, tá? Mas escreve isso que é menos NF, o valor do N, então nesse caso o N é 2, nesse caso de baixo o N é 1, e faz essa conta pelo valor de ΔG. Tá? Se você, dependendo de como é que você faz a conta, você acaba errando isso. Então lembra disso. Se você está fazendo pela eletroquímica aqui, você tem que lembrar que a estequiometria conta aí. Tá? Então lembra, né? Passa para ΔG, que vai ficar claro esse termo do N aqui na frente, e você não vai confundir o que você tem que somar de reação ou não tem que somar de reação. Tá? Então esse é só aviso que, para não esquecer, a gente sempre vai somando reação, e esse é um dos pontos que eu falo. O que está dando errado na eletroquímica vai pelo ΔG, que a gente tem mais experiência com ΔG do que o potencial algumas vezes. Tá? Bom, se eu tenho essa reação aqui, e eu estou medindo coisas quanto potencial de hidrogênio, posso fazer uma tabela de vários valores de potencial E0. Tá? Mas do mesmo jeito que eu sei que o ΔG0 derivado em T é menos ΔS, se eu trocar então, sabendo que o ΔG0 é menos NF, eu tenho que menos ΔS para ser dado justamente pela derivada de E com T, mantendo o resto constante, a pressão constante nesse caso. Se eu tenho ΔG0 então, que eu obtive a partir do E0, se eu tenho ΔS0 da reação, que eu obtive a partir da derivada do E0 em... O sinal está ao contrário, né? Seta devia ser para lá, mas tanto faz. Que eu obtive da derivada em relação a T, P e o resto constante, obviamente isso me dá o ΔH da reação. É só fazer a conta que está aqui embaixo, né? O ΔH vai ser ΔG mais T ΔS, certo? Então, eu não consigo usar só a eletroquímica para me dar o valor de G0. Eu consigo usar a eletroquímica para me dar o valor de entropia, e automaticamente, se eu tenho o valor de entropia, eu tenho o valor de entalpia se eu tenho ΔG, certo? Como é que eu vou fazer isso então? Bom, eu preciso faz a minha pilha. Idealmente você vai colocar o eletrodo de hidrogênio desse lado aqui, por exemplo, mas não precisa colocar hidrogênio. Você pode corrigir para o potencial de hidrogênio. E eu vou medir um E0. O E0 para essa reação, numa dada temperatura, vai me permitir calcular um certo K, que me permite calcular, se eu quiser escrever aqui, um certo ΔG. Tá? Vou mudar a temperatura disso. Se eu mudar a temperatura, eu vou ter um outro K que vai se estabelecer. Porque esse ΔG vai ser uma função de temperatura. Por isso que esse K também é uma função de temperatura. Então, eu vou estabelecer pressão não, né? Pressão tanto faz porque
K depende da pressão de um bar. Esse é um padrão. A pressão quando você quiser que o K não muda, tá? Mas a temperatura sim. Então, você vai ter valores diferentes para isso. Se eu tenho um diagrama, então, que me apresenta o potencial com a temperatura, a derivada é justamente essa inclinação. A derivada vai ser a inclinação dessa reta que está aqui. No intervalo curto de temperatura, a gente pode considerar que o ΔS não muda. Então, se eu quiser achar o ΔS dessa reação, eu só preciso fazer a pilha em várias temperaturas diferentes e medir esse potencial que está aqui. Só uma anotação aí que eu estou simplificando uma coisa, né? Quando você vai medir esse potencial, não é só pôr um multímetro. Você tem que conseguir medir esse multímetro sem carregar, né? Sem colocar uma carga nessa pilha, né? Então, na verdade, você tem que se preocupar com força eletromotriz, compensar esse sistema para medir isso de fato. Mas o conceito aqui para essa aula que a gente tem introdutória de eletroquímica bastaria, tá? Ou seja, se eu estou medindo o potencial químico em função da temperatura, potencial químico não, perdão, potencial elétrico em função da temperatura, eu consigo também calcular o próprio ΔS. Com ΔS e ΔG eu tenho ΔH. Esse é um jeito relativamente fácil de calcular constantes termodinâmicas que seriam muito difíceis de serem calculadas de outra forma, tá? de serem obtidas de outra forma. Por que isso pode ser usado também para uma coisa bem interessante, onde isso se manifesta e a gente não percebe? Tá? Mas faz, por exemplo, num medidor de pH. Vocês já devem ter usado um pHmetro como esse que está aqui na foto, tá? Não é propaganda, de onde eu tirei a foto disso aqui. Então você tem aqui o eletrodo, que é essa parte, esse negócio que a gente já comenta o que é. Esse eletrodo vai ser parecido com isso, tá? Você tem uma membrana de vidro, você tem um tampão aqui dentro. Por que você tem um tampão? Você não quer que a concentração vá mudando aqui nessa solução, porque mudança de concentração na solução, pela lei de inércia, né, pela constante de equilíbrio vai mudar, você vai mudar o potencial químico que você mede. Nesse caso você não usa o potencial de eletrodo de hidrogênio, porque ele é muito complicado, você tem que ficar borbulhando gás, é muito complicado. Então a gente usa prata, cloreto de prata, tá? E liga esse potencial e vai medir o potencial que se estabelece aqui. Do jeito que é feita essa membrana de vidro, e é por isso que sempre ela tá aqui, na verdade, mergulhada nesse copinho aqui, que tem essa mesma solução, tá? Solução para manter essa membrana. Se a membrana secar, você estraga a membrana, tá? Então, no laboratório a gente fica fazendo terrorismo com os alunos para não deixar secar essa membrana porque secar. Mas essa membrana é uma membrana que ela é permeável a lítio e sódio, certo? Quando você coloca isso aqui em meios com um valor de pH diferente, a permeabilidade de lítio e sódio muda. Como essa permeabilidade muda, você vai poder fazer com que mais íon chegue aqui dentro dessa solução. Se você tem mais íon dentro dessa solução, e a quantidade de íon vai ser função do pH, não porque o hidrogênio passa, mas porque o hidrogênio induz um processo que deixa passar mais ou menos lítio e sódio. Como passou mais lítio e sódio, você muda o potencial químico mesmo, muda o ΔG dessa reação, dessa solução. Essa mudança de potencial químico causa uma resposta no potencial elétrico que vai ser medido desse eletrodo que está aqui em contato com a solução. E esse potencial elétrico é facilmente medido pela eletrônica desse sistema. Então, note quão indireta é uma medida de pH por um eletrodo desse. A gente coloca o eletrodo em solução, o hidrogênio vai, o H+, vai mudar a permeabilidade disso. Isso permite que entre mais ou menos íon aqui dentro. Tem uma mudança de resposta do potencial e a gente vai correlacionar isso com o pH. Então, quando você for usar isso, você tem que calibrar isso, né? Então você coloca uma solução com pH que você conhece, faz uma curva de calibração para calibrar o potencial versus a concentração. Então, de certa forma, você está calibrando uma constante de equilíbrio do processo que se estabeleceu aqui contra o valor de E0. E essa constante de equilíbrio, na verdade, que vai te dar, em última análise, qual que é o pH envolvido, não diretamente medido. Tá? Outro ponto. A 25 graus Celsius, você foi lá, calibrou, está perfeito. A 25 graus Celsius, você mediu uma solução padrão que pH é 7, neutra. Tá? Se você mudar a temperatura, todos esses valores aqui dependem de temperatura. Então, você está a 30 graus Celsius porque você calibrou com a solução a 7, tudo calibrou, está tudo 7, mas você fez isso a 30 graus Celsius. Na verdade, seu pH não é 7, seu pH vai ser 6,35, né? Tá? 6,95.
Mas lembra que essa escala é logarítmica. Uma unidade aí, você está falando de 10 vezes de concentração de hidrogênio diferente. Tá? Você está errando um pouco. Se você está fazendo uma reação a 60 graus Celsius, que não é tão difícil fazer uma reação a 60 graus Celsius, esse pH já está meia unidade de diferença. Então não é tão pouco. Tá? Por isso que você tem essa outra coisa aqui, sempre pendurado do lado do seu pHmetro, que a gente ignora e nunca faz nada com ele. Mas isso é um sensor de temperatura. Então, o certo é você calibrar para uma dada temperatura quais são os valores de pH que retornam valores de potenciais de redução, potenciais elétricos. E calibrar como esses potenciais variam com a temperatura, que é essa curva que está aí. Algumas vezes, se você olhar no laboratório, esse sensor de temperatura está enfiado dentro de uma solução no canto da sala ali ou atrás da bancada que você não percebe. Então, quando você for para o laboratório de novo, repara nisso, tá? Se você olhar no site, eles vão enfiar isso na solução. Mas você não quer enfiar isso na sua solução para não interferir no seu experimento. Então, você enfia num banho térmico que está do lado e espera pelo melhor para que a sua solução e esse banho térmico estejam na mesma temperatura, tá? Mas essa é a ideia. Então, o ponto importante aqui é a eletroquímica permite você medir um negócio que você precisa medir rápido, é uma medida indireta e depende da temperatura. Por que depende da temperatura? O ΔG depende da temperatura. E tudo que você está medindo, se você mede constante, mede potencial químico, mede ΔG, tudo isso que você está medindo é uma medida de energia, uma medida de ΔG que varia com a temperatura. Obviamente, se a gente quiser escrever uma função analítica que me dá essa curva aqui, a gente tem que fazer uma função que descreva como que o ln de K varia com a temperatura. Tá? Isso a gente já fez. Por que ln de K? Porque o ln de K que vai te dar uma ideia do pH. Claro que vai ser direto, você vai ter que fazer uma conta, vai ser um pouco mais complexo. Mas a gente consegue deduzir uma curva que represente essa calibração em termos de temperatura. Não é nada diferente do que a gente já fez com o equilíbrio antes. Isso que eu contei, que o hidrogênio muda a permeabilidade de lítio e sódio, a gente pode usar isso a nosso favor também, né? Imagina agora que eu faço um eletrodo, onde eu coloco uma membrana porosa aqui, só que essa membrana porosa só deixa passar, por exemplo, sei lá, césio. Césio é mais ou 2 mais? Pronto, faz. Só deixa passar césio, tá? Preciso olhar uma tabela, mas não tem tabela aqui. Bom, se isso aqui só deixa passar césio e eu tenho um reservatório com líquido que tem um agente quelante que gruda bastante césio, né? Então ele concentra césio e consegue interagir com césio, eu consigo manipular essa membrana para ela ter sensibilidade para uma determinada espécie só. Ou, por exemplo, fala que eu escrevi césio errado porque eu não estou lembrando a carga, cloreto. Então você consegue comprar um eletrodo que é específico para cloreto ou para halogenados, tanto faz, tá? Para cloreto. Então o que acontece? Quanto mais cloreto você tem, se esse sistema poroso a cloreto, ou se ele tem alguma resposta que deixa alguma outra coisa que está em solução passar um cloreto, o potencial químico aqui dentro vai mudar. Mudando o potencial químico aqui dentro, vai mudar o potencial medido nesse eletrodo. Tá? Então o que a gente pode falar é que eu posso escrever uma equação de Nernst e falar que essa equação de Nernst ela depende da concentração, da atividade para ser mais exato, de apenas uma das espécies, apenas cloreto, por exemplo, tá? Mais alguns termos aqui, que são termos cruzados, que dependem de todas as outras espécies que estão em solução. Eles vão depender justamente com essa constante de aqui. Então isso aqui são todas as outras espécies. Todas as espécies, menos a que você tem interesse. Se você consegue fazer um sistema onde esse K aqui é o mais próximo de zero para todo mundo, você tem um sistema que responde somente à espécie que você quer medir em solução. Então tem vários eletrodos seletivos, íons seletivos que a gente fala. Então tem eletrodo que é seletivo para fluoreto, cloreto, sei lá, potássio, sódio, por aí vai. Tá? Precisa ver exatamente quais são disponíveis, eu não sei, mas você consegue fazer esses eletrodos. Tá? Não contente com isso, a gente pode fazer um conjunto de eletrodos. Então imagina que eu tenho um conjunto de eletrodos aqui, cada eletrodo está medindo uma coisa diferente. Eu pego esse eletrodo e enfio isso aqui dentro do café. A mesma coisa que ser uma língua, por isso a gente chama isso aqui de língua eletrônica. Cada componente mede
uma espécie específica nesse café, o papel cérebro aqui que vai deduzir o que é isso a partir do gosto, né, das espécies que ele detectou, vai ser feito por um computador. Você pode ensinar esse computador com inteligência artificial, por exemplo, vai fazendo essa língua provar várias espécies, vários cafés diferentes, e você consegue fazer com que isso seja um sensor específico e permita analisar exatamente qual café foi utilizado para fazer aquilo, ou qual que é a origem do café. E não só café, né? Pode ser petróleo, qualquer outra coisa que você tenha interesse, tá? Ou química forense, origem de drogas e por aí vai, tá? Listas e listas, tanto faz. Na verdade, esse desenvolvimento de línguas eletrônicas veio justamente da gente conseguir fazer eletrodos cada vez mais específicos para espécies específicas e, no caso da língua eletrônica, juntar vários desses sensores. Tá? Aqui tem uma pequena linha do tempo que mostra o desenvolvimento disso, mas o mais interessante é comentar sobre esse desenvolvimento aqui de 76, que qual que é a ideia? Eu tenho um substrato, tá? Eu tenho material para ter contato elétrico aqui, tenho meu substrato aqui. Esse silicone é só para fazer uma área hidrofóbica para água, para solução, né? Que você está trabalhando, normalmente a água fica presa nesse reservatório que você criou aqui. E essa superfície, tá? Que você possui, essa superfície que você vai usar aqui, o que você pode fazer é ancorar alguns receptores para analitos específicos. Então imagine que você está medindo uma certa doença, certo? Essa doença tem um certo anticorpo e a relação antígeno-anticorpo é conhecida. Se você consegue imobilizar o antígeno aqui, toda vez que o anticorpo passar, e só o anticorpo, porque essa interação é específica, você vai conseguir capturar essa espécie da solução. Qualquer outra coisa, imagine triangulinhos aqui, tá? Triangulinhos que você tem aqui, quadrados que você tem aqui, talvez um hexágono ainda seja... Um hexágono seja parecido demais. Meu Deus, uma coisa torta assim. Não consigo desenhar isso. Uma coisa torta assim não é exatamente essa mesma bolinha. Talvez ela dê um pouco de sinal. Depende de quão específico é a sua superfície. Mas se você tem uma superfície que responde só àquele anticorpo, porque você ancorou antígenos aqui, você fez um sensor que é extremamente seletivo. Pode passar qualquer anticorpo ali. Se ele não interage com aquele antígeno, ele não vai dar sinal. Então esse é um jeito rápido, porque tem que lembrar que a eletroquímica é algo muito rápido, né? Você tem um sinal elétrico, você amplifica esse sinal, você consegue medir isso de forma muito rápida. Isso de uma resposta muito rápida. Então, vários sensores eletroquímicos têm uma utilização bem ampla nessas respostas e nesses testes rápidos, mesmo que depois outro método seja usado para confirmação. Tá? Então, a parte farmacêutica e clínica, por exemplo, é comum você ter um exame rápido que é feito imediatamente com o paciente, que dá uma resposta eletroquímica. Parte da análise vai ser medida, por exemplo, por espectrometria de massas. Espectrometria de massas é uma técnica rápida, mas você tem uma fila, demora para chegar, tem que ir até o aparelho ser feito, então essa resposta vai chegar em algumas horas e a resposta eletroquímica é imediata, in situ, feita pelo próprio profissional, pelo próprio médico ali em campo. Então é uma resposta bem rápida. Obviamente, se ela tem que ser confirmada, é porque ela tem alguma possibilidade também de dar falso negativo ou falso positivo, assim como outra técnica, mas as duas em conjunto diminuem bastante esse risco. Tá? Bom, tem bastante coisa para fazer pela eletroquímica aí. O último comentário que eu vou fazer é o seguinte: se a gente mede a espontaneidade de um processo, eu sei que o processo de combustão da água, então, é espontâneo, pH 7, porque ele tem 1,23 volts. Se eu quiser fazer a eletrólise da água, também pH 7. O que a gente vai pensar pelo valor de espontaneidade? Bom, se eu aplicar então 1,23 volts, eu vou zerar a energia que o processo funciona. Então, 1,24, o sistema já é espontâneo e eu já vou ver a eletrólise. Se você tentar isso, você vai perceber que para a eletrólise da água que você precisa de 1,8 volts. Tá? E essa diferença entre 1,23 e 1,8 é o que a gente chama de sobrepotencial. Aí você fala, então tudo que eu sei de termodinâmica está errado, porque não faz sentido isso. Vou desenhar aqui embaixo. Se a minha reação de ida é espontânea, tá? Então isso aqui é ΔG, isso aqui é extensão de reação. Se a minha reação de ida
é espontânea, então eu saio daqui e chego aqui embaixo, tá feio, tanto faz. Para voltar, eu tenho esse mesmo ΔG para reverter. Então tem que ser exatamente 1.23. 1.23 menos 1.23 vai dar 0. Então isso aqui vai ser simplesmente equilíbrio. 0.24 já acontece. Termodinamicamente está certo. Mas quando você começa esse processo eletroquímico, você tem outros processos aqui que a gente tem que levar em conta que não precisa, você não precisa se preocupar quando o processo é espontâneo. Por exemplo, quando você coloca o eletrodo em solução, você tem o que a gente chama de polarização. Então, o potencial do eletrodo é alto, o potencial da sua solução é baixo. Em algum ponto no meio do caminho, esse potencial tem que cair para atingir o potencial do eletrodo. Tá? O eletrodo acaba aqui, a solução começa aqui. O que tem aqui no meio do caminho? Alguma coisa, a gente já discutiu isso. Tem alguma camada aqui onde esse potencial varia de alguma forma. A gente pode falar que esse potencial varia loucamente. Não tem motivo nenhum para você acreditar isso. Pode falar que ele varia exponencialmente, porque a gente gosta de exponencial, ou que ele varia com uma linha reta. Tá? Então, dependendo de como você falar que esse potencial varia, você está tratando de modelos diferentes, certo? Um dos modelos fala que a gente tem essa camada de Helmholtz, que é uma camada fixa de contraíons. Imagina que você enfiou um eletrodo em solução, todo positivo. Todos os íons negativos que estão aqui vão vir para perto desse eletrodo. Então você vai criar essa polarização, vai criar um lado positivo e um lado negativo. Isso aqui vai basicamente blindar um pouco a carga desse eletrodo. Isso não é diferente do que a gente fez para o Debye-Hickel. O Debye-Hickel tinha um íon central e ele tinha um raio de íons que ele atraía. Aqui eu tenho um outro íon que seria um íon central com outro raio de íons, outro íon que seria um íon central. Então, se você quiser calcular isso, você vai fazer o mesmo cálculo que a gente fez para o Debye-Hickel, só que agora você vai usar uma simetria linear, não cilíndrica, para representar esse sistema. Tá? Mas o que importa é que assim que você põe o eletrodo na solução e aplica potencial, parte dessa energia vai ser gasta para arrastar esses íons do meio da solução para cá, fazendo essa camada, certo? Claro que, como eu disse, você tem modelos diferentes. Então, tem um modelo que fala que essa camada é o modelo da camada difusa. Então, o que é uma camada difusa? Você vai concentrar mais perto do eletrodo e menos longe do eletrodo. Então, você vai ter esse comportamento exponencial que tem aqui. Um outro modelo já fala o seguinte: logo na cara do eletrodo, você tem tanta carga que você concentra bastante contraíon. Então, isso aqui cai linearmente porque você tem uma camada espessa, né? Tem uma camada de contraíons ali. Depois, o modelo difuso começa a valer. Você vai cair isso aqui de forma difusa. Tá? E o que isso muda então? Bom, no processo eletroquímico, você tem que arrastar as espécies para a cara do eletrodo. Você tem energia que você pede para que essa polarização. Então, quando você coloca ali 1.23 volts, parte disso você gastou para esses processos. Só quando você coloca 1.80 que você consegue esse processo começar a ser espontâneo. Então, a diferença disso aqui é 57, né? 0,57 volts. Então, para a eletrólise da água, em pH igual a 7, você tem que gastar 0,57 volts de energia para polarizar o sistema e arrastar essas espécies da solução para a cara do eletrodo. Tá? Esse é o ponto que a gente já vai ter que entrar um pouco de cinética em fenômeno de transporte, que eu não vou fazer. Mas é só um ponto que eu gostaria de deixar claro, porque a princípio você vai falar que a termodinâmica não funciona. Na verdade, ela funciona. Tá? É que você tem que aplicar esse potencial para ganhar do quê? Da própria energia de ativação da reação. Então, a reação vai ter uma certa energia de ativação, mas a gente vê isso na parte cinética. Da própria queda ômica, porque na verdade você tem a resistência, né? A impedância desse sistema inteiro. E essa polarização por concentração que você vai ter para arrastar isso na solução. Tá? Mas de qualquer forma, tirando esses outros efeitos que acontecem no sistema, o que você precisa de energia é justamente o que a termodinâmica te fala. Tá? Então, não é que a termodinâmica está errando, é que você tem que somar outros efeitos que não são puramente termodinâmicos ou não estão modelados no seu modelo ainda. Tá? Isso na verdade era a parte que eu comentei com vocês que não é tão termodinâmico, mas eu gostaria de falar. Essa história então acaba completamente tudo que a gente tinha que falar sobre termodinâmica e equilíbrio nesse curso. Tá?
Um bom jeito de você ver que você sacou todos os conceitos que a gente tratou é com essa aula de eletroquímica, porque ela resume muitos dos conceitos que a gente trabalhou. Então, o que eu peço para vocês? Assistam essa aula, pensa se tudo que foi falado aqui faz sentido, tá? E aproveita isso para a gente conseguir tirar as dúvidas dessa parte de termodinâmica. Porque agora no curso que a gente vai fazer é mudar de assunto e trabalhar com a eletroquímica, certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês e bons estudos. Até logo.